Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos estar voltando aos assuntos das patologias. Vou começar aqui por fibrilação atrial, porque agora eu vou desmistificar totalmente ela. Depois eu vou abordar a pressão arterial, cada vídeo vai ter uma delas falando só delas, relacionada. E a junção de todas elas no final, tá? Então, hoje ele vai ser mais assim, focado em etapa por etapa de cada coisa, para a gente salvar essa adaptação, para ficar algumas coisas salvas, e depois ver alguns aspectos que mudam, mas já abordando a patologia como um todo. Então aqui na fibrilação atrial, né, mais uma vez, já vou até soltar aqui, eu já vou colocar aqui também. Então, na fibrilação atrial, nós temos o que? Uma atividade elétrica desorganizada. Então, ela está partindo pelos átrios. Então, essa atividade desorganizada, ela é dos átrios, né? Então, nós percebemos aqui que na parte atrial, então, o nó sinusal, que ele está localizado nesta região aqui, ele não está funcionando. Então, aqui nesta região, nós não temos a demanda de eletricidade. E aí ele faz dando esses pontos, esses circuitos espalhados pelo músculo. E aí o músculo ele fica dessa forma. Ele fica como uma forma tremendo, né? Fica vibrando. E isso é porque, vou falar por que isso acontece, né? Porque eu não falei no último vídeo. Mas o nó atrioventricular que está aqui, ele tem um circuito dele elétrico normal. Porque se o nó sinusal não está tendo comando, quem vai partir ter o comando dos ventrículos é o nó atrioventricular. E por isso que os ventrículos, ele mantém a contração dele normalmente. Mas é óbvio que a longo prazo isso vai causar um problema que eu vou mostrar aqui agora, tá? E de início é isso. Então, essa fibrilação atrial é uma atividade desorganizada nos átrios. E aí vai resultar nas contrações atriais ineficazes. E aí a resposta do ventrículo, vai ter uma resposta do ventrículo irregular, né? E aí vai aumentando frequentemente a frequência, vai ter uma destabilização. Tanto é que aqui na parte do eletrocardiograma, a gente identifica as ondas aqui. Então, como essa onda vai estar, se a parte atrial não está funcionando? Ele vai estar totalmente assim mexida. E os ventrículos? Ele vai ter onda ventricular, vai ter onda QRS, mas não é uma onda QRS perfeita. Analisa aqui no eletro como ele está. Ele não tem aquele QRS com uma curvinha, desce, sobe, bonitinho. Não, ele tem como se fosse só uma subida e uma descida, né? Ele tem aqui o QRS, mas ele não é perfeito. E aí é óbvio que para uma análise de uma fibrilação atrial, ele é contingente. E aí, por isso que a gente consegue analisar que esta onda é uma onda de uma fibrilação atrial. A pressão ela tende a aumentar porque para compensar o sangue que não passa direito do átrio para o ventrículo, então ele dá desta forma. Esse aumento de pressão, consequentemente, ele vai acabando aumentando, até o paciente ter uma parada. E aí uma outra coisa, né, que eu já tinha colocado antes, é esse sangue como ele está. Como ele vai, ó. O sangue ele chega de forma, vamos relembrar, que ele chega de forma laminar. Sangue laminar é um sangue que está chegando de forma bonita, né? Contingente, lisa, pelas veias cavas. E na hora que ele chega aqui no átrio direito e esquerdo, ambos, ele tem esses pontos aqui, todo bagunçado. O sangue aqui dentro ele começa a se mexer, ó. Ele mexe, as hemácias mexem para lá e para cá, e aí depois desce para os ventrículos de forma agora turbulenta. E aí o ventrículo empurra esse sangue com uma pressão maior, por isso que a pressão aumenta. Tá, temos esse ponto. Deixa eu tirar aqui de novo. Então, o que de fato o que inclui a FA? O que acontece com esse negócio? O que são esses pontos que estão no átrio? Isso a gente chama de foco. Deixa eu colocar aqui.
Isso aqui a gente chama de foco ectópicos. Ectópicos com C mudo. Achou que estava acabando? Achou que não tinha mais termos? Tem mais termos. Foco ectópicos. Foco ectópicos são áreas de tecido atrial. São áreas de tecido atrial que geram impulsos elétricos anormais. Então, esses pequenos pontos que você está vendo se chama foco ectópicos. Focos ectópicos são áreas de tecido, né? Porque está no tecido, a gente percebe, está na área atrial, no tecido atrial, que geram impulsos elétricos anormais. E aí eu vou dizer como eles acontecem. Por que acontece isso? Os focos ectópicos, eles são frequentemente localizados nas veias pulmonares, né? Nossa, como assim? Agora confundiu toda a minha cabeça. Como assim? O que tem a ver uma coisa com outra? A gente vai ver. Mas normalmente, esses pequenos impulsos elétricos, eles estão localizados na base, perto das veias pulmonares, tá? Por quê? Esse sangue, né, o sangue, veias pulmonares, relembrando, veias pulmonares são sangues ricos em oxigênio, que estava no pulmão, fez a hematose, voltou pelas veias pulmonares até os átrio esquerdo, tá? E aí a gente vai entender por que acontece isso. Então, focos ectópicos são isso. São áreas do tecido atrial que geram impulsos elétricos. Outro ponto, porque eu estou falando dos mecanismos da fibrilação atrial. Primeiro foi sobre os focos. Então, primeiro, foco, que são esses aqui. Segundo, temos também circuitos de reentrada. Como assim? São pequenos circuitos que eles fazem reentrada no tecido atrial. E aí ele sustenta a fibrilação atrial. Meu Deus, não entendi, não é nada. Agora tá ficando complexo. Tá ficando complexo o negócio. Vamos pensar, se o foco ectópico é quando ele tem esses impulsos no coração espalhado no tecido, então cada um deles estão gerando eletricidade. Existe o mecanismo do coração, que é um circuito que o coração tenta adaptar, e aí ele faz reentrada desse novo circuito. E aí, no lugar de ele consertar, porque o coração vai tentar consertar esse erro, ele faz uma piora. Ele sustenta a fibrilação, levando esse ritmo irregular. Porque olha aqui nas ondas, ó. As ondas não estão alteradas. Olha ali no elétron. Ele tá aqui assim, ó. Tá, mas por que tá esse chacoalhado assim? Porque são tentadas de reentradas de um átrio perfeito, de uma onda P perfeita que não tem. Então, olha no coração, esses pontos de circuitos. Cada um deles que está acontecendo, cada ponto, são, além de focos ectópicos que estão tendo na região do tecido. Então, são sódios e são aquelas trocas de sódio, cálcio, potássio que está tendo. Mas, separadamente do nó sinusal. Não está no nó sinusal. Perceba, o nó sinusal ele está aqui em cima. Ou seja, ele não está tendo comando nenhum. Mas aqui são circuitos que ele tem. São os feixes que tem nessa região. E aí, o circuito ele não passa por essas linhas. Ele tem uma nova entrada. O sódio ele faz uma entrada diferente do canal onde tem o nó sinusal, das células sinusais. Não está tendo circuito nas células sinusais. Está tendo impulso elétrico fora dessa região. Está tendo no tecido, que não necessariamente é o que está relacionado ao nó sinusal. São fora disso. Então a fibrilação ele acontece fora disso. E por isso que você precisa estimular o nó sinusal com marca-passo, com abração, para que quem volta a ter o comando? O nó sinusal. E aí esses pontos ectópicos eles somem. Então o que acontece? Os focos são esses pontinhos no tecido, dando impulso elétrico. E os circuitos de reentrada são pequenos circuitos mesmos,
no tecido atrial, que ele, no lugar de tentar consertar, ele vai fazer uma sustentação da fibrilação atrial. E aí, ao longo do tempo, vai levar ao quê? Ao ritmo cardíaco irregular, que é o que a gente vê no eletro. Ponto 3. Isto vai causar o quê? Uma inflamação e uma fibrose. A esses processos inflamatórios de fibrose no tecido atrial, podem também criar um substrato anatômico, e aí, tipo assim, que ele vai ser mais propício a ter fibrilação atrial. Então, imagina, o coração ele tá assim um longo prazo. E você vai entender por que eu abordei nas aulas anteriores sobre cardioverter um paciente em relação a isso, desfibrilar um paciente assim. Porque se mantém dessa forma aí, a gente entende que o coração não aguenta por muito tempo. Então esse músculo ele vai ficar rígido. Mas para acontecer isso, ele vai entrar em um processo inflamatório porque não está tendo nutrição direito para esse coração. Se não está tendo nutrição direito para esse coração, ele vai começar em um processo inflamatório onde vai se criar fibrose. Esse tecido ele vai ficar rígido. E aí a anatomia do coração ele será mais propício a ter fibrilação atrial. O que eu estou dizendo? Que a fibrilação atrial ele pode ser por várias abordagens. Tipo, pode ser por quê? Pode ser por só focos ectópicos, pode ser por circuitos de reentrada, pode ser por inflamação e fibrose no coração, pode ser por anormalidades estruturais mesmo. Então, tipo assim, há alterações estruturais no coração, às vezes uma dilatação a mais no átrio, podem também contribuir para a predisposição da fibrilação atrial. Um átrio maior vai demandar mais eletricidade, vai ter mais pontos de circuitos de entrada, e aí às vezes o coração não está pronto para aquilo, porque vai depender da alimentação, que vai influenciar das medicações, do ambiente, do estresse, e aí ele pode entrar em processo de circuito de reentrada. É um circuito que está no tecido e ele fica reentrando nele mesmo, e aí fica dando esses pontos ectópicos. Então a fibrilação acontece por conta disso, né? Por que o nosso sinusal não funciona direito? Essas são as abordagens. O que a gente tem que ficar atento? De todos que eu falei, de todas. Primeiro, o foco lá. O foco. Esse aqui tem que saber, esse aqui tem que anotar. Que é, novamente, são áreas, como a gente está vendo, no átrio, que geram impulsos elétricos anormais. Não são totalmente errados aqui. Que frequentemente, né, óbvio, estão localizados nas veias pulmonares que eu vou mostrar mais à frente. E aí ele pode desencadear a fibrilação atrial. Nesse caso aqui desencadeou. E aí o eletro vai mostrar essa onda, que não há uma onda P, há uma frequência, são pontos, impulsos na onda que vai mostrar desse jeito assim. E esse QRS que tá certo e não tá certo ao mesmo tempo. Para a situação da fibrilação atrial ele tá correto. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O que acontece, né? Assim, fibrilação atrial, né? Você tem vários fatores que vai influenciar isso, fatores de riscos. Idade, a incidência de fibrilação atrial aumenta com a idade, é mais comum em idosos. Você tem uma hipertensão arterial, que eu vou falar na outra aula, mas ele vai ter relação com a fibrilação atrial. Uma hipertensão arterial que não há controle de medicamento, é uma pressão que está 20/10, 20/11, pode desencadear uma fibrilação atrial. Eu vou mostrar o motivo, tá? Outra coisa, doenças propriamente ditas do coração, insuficiência cardíaca, doença coronária, valvulopatia, são condições associadas à fibrilação atrial. Diabetes, né? Você tem um paciente que não tem controle glicêmico, ou depois você vai aprender também, mas assim, o paciente que não tem controle de glicêmico, ele tem um mecanismo de efeito inflamatório que vai influenciar diretamente ao coração. E fora que processo inflamatório e processo metabólico
você altera tudo. Uma vez que o paciente tem diabetes, ele tem alteração metabólica. E essa alteração metabólica vai influenciar nos íons, que é o sódio, cálcio, potássio, todos esses. O magnésio vai influenciar essa demanda do coração. E ele vai, por si só, ele vai ser diferente. E aí pode desencadear também a fibrilação atrial. Então, qual que é o ponto? Fibrilação atrial são ondas anormais, são ritmos anormais do coração partindo do átrio, de ambos os átrios, onde o nó sinusal não há comando e ele tem focos ectópicos. Esses focos são impulsos elétricos gerados no tecido, na área atrial, no tecido, que não há comando do nó sinusal. E o impulso do átrio ventricular, né, aqui embaixo, o átrio ventricular, está normal porque não tem relação diretamente com o nó sinusal. O ventrículo está normal com seus pontos. Então, aí, essa é a abordagem. Como é que a gente identifica essa fibrilação atrial? Então, seria o diagnóstico. Para identificar, ECG, né, padrão, primeira coisa, ECG, precisa do ECG. E aí vai olhar lá a ausência de quê? A ausência de onda P. Isso aqui, ó, esses pontos que mais uma vez que está marcado, não são ondas P, tá? Então, a ausência de onda P, a fibrilação é uma característica disso, né? Pela ausência de onda P, ele é discernível de presenças de ondas. E assim, há uma irregularidade na onda, né? Como a gente está vendo, essa coisa mexendo, essas frequências abaixando e subindo. Há essa irregularidade. Outro ponto, que é um negócio que eu não falei ainda, mas a gente vai comentar lá, que é assim, intervalo de PR. Como assim? O que é o intervalo de PR? Há aqui, no eletro, eu vou mostrar depois outra abordagem, mas vou mostrar aqui, ó, uma onda P, aqui, ó, QRS T, PQR. O P, que é o átrio, e o R, que é o pico sistólico do ventrículo, correto? QRS, ventrículo. O QRS é o enchimento, bateu o pico com o R lá em cima, da sistólica. Se o intervalo de P... Deixa eu fazer isso aqui embaixo, foi ridículo ali. P. QRS. Se o intervalo daqui aqui for maior, você vai ter uma irregularidade aqui no QRS, né? Porque, por exemplo, se o P tiver aqui, aí você tem um tempo, aí você tem o QRS, daqui para cá, a gente está falando do átrio, porque a gente está falando da onda P. Então, a gente está falando o seguinte, pensa aqui, ó. Se o P é o átrio e aqui o R é o ventrículo, se isso aqui está alargado, significa que o átrio demorou o quê? De mandar estímulo para o ventrículo. Como assim? Se o eletrocardiograma eu identifico parte elétrica e no eletrocardiograma me mostra a parte elétrica, na hora que eu vejo uma linha alargada de PR, significa que o estímulo de P partiu do nó sinusal e o R partiu do ventrículo. Então partiu de quem? Desse carinha aqui, que está aqui, do AV. Se ele é o AV e aqui tem o nó sinusal, e o nó sinusal eu falo da onda P e aqui eu falo do QRS, se esse espaço daqui para cá tá alargado, significa que o estímulo que partiu do átrio demorou de chegar ao quê? No AV. E aí alargou. E aí isso aqui vai ser uma influência para que o paciente tenha a fibrilação atrial. Porque o estímulo está mantendo no átrio. E se esse estímulo está mantendo muito tempo no átrio, significa o quê? Ele está tendo o quê? Um circuito de reentrada. Ou seja, o circuito está mantendo no átrio. Ele não saiu do átrio. Se ele não saiu do átrio,
Ele está começando a querer fibrilar lá. Ele está tendo pontos ectópicos. Vamos mais uma vez. O eletrocardiograma ele capta na parte elétrica. Ok. Então a fibrilação é um problema que ocorre no nó sinusal. Ele não tem um estímulo. E aí ele gera pontos ectópicos. Esses pontos são estímulos, impulsos elétricos gerados, propriamente dito por eles mesmos, que são em áreas do tecido atrial. E no ECG ele me mostra um monte de ondinha e um QRS. O QRS. Só que daqui eu não consigo saber quem que é o QRS. Eu não consigo saber quem é a onda P. Eu consigo ver um monte de fontes de impulsos elétricos. Então, o que acontece? Se o intervalo aqui, vamos supor, se esse intervalo aqui dessas ondinhas até gerar o QRS, o R está aqui e o P está aqui. Se o intervalo daqui para cá está alagado, eu sei que esse paciente já está em fibrilação atrial, mesmo quando tem uma onda P, e aí leva um tempão para gerar o QRS. Isso aqui já é o quê? É um diagnóstico que o paciente está começando a ter, vai querer ter fibrilação atrial. Então o intervalo entre os complexos QRS é irregular, ele vai refletir em uma resposta ventricular desordenada, porque estão alagados um do outro. O nó sinusal faz a eletricidade, manda os estímulos, e aí o ato ventricular responde só depois. Vai ter uma irregularidade, porque se não há eletricidade, não há movimento de sangue, não há contração. Se o P está alagado do ventrículo, o sangue que entrou no átrio de forma passiva desceu 80% de forma passiva, mais 20% ou 30% de forma ativa, de transporte ativo. Se esse tempo aqui está alagado, imagina como é que vai acontecer esses 30% de forma ativa. E para ter a forma ativa, precisa do quê? Do estímulo elétrico. E aí, se não há estímulo elétrico, esse paciente vai ter um problema lá na frente depois, que é de edema pulmonar, né? Porque esse sangue não chega de forma certa, e também edema nos membros periféricos por conta da veia cava superior e inferior. Então, a fibrilação atrial é dessa forma que acontece. Esses focos, ele vai atrapalhar desta forma. E assim, monitorização no próprio hospital, né? A gente tem um termo que a gente chama o seguinte: fibrilação paroxística ou paroxistítica, que agora mudou o termo, né? Que eles já tiraram, que agora virou fibrilação intermitente, já nem tem mais. É fibrilação intermitente, que aí a gente consegue captar atividade cardíaca em episódios só de fibrilação atrial. Às vezes o paciente está normal e ele escorre uma fibrilação atrial e aí ele volta ao normal. Então aí uma fibrilação intermitente com monitorização de alguns hospitais a gente consegue definir isso. Não vem o caso agora porque é muito difícil de ter, mas o que a gente tem que ter inicialmente a ausência de onda P. Pronto, a ausência de onda P está dessa forma aqui, a gente já entende. Entendendo como é que funciona a onda, já dá para captar como é que a onda forma ali, se é realmente uma fibrilação atrial, né? E aí, outro ponto, depois eu vou voltar tudo. Esse vídeo vai longo. A fibrilação atrial, ela vai levar, óbvio, com certeza, com toda certeza, algumas complicações. E significativas, né? Com certeza. E aí que aqui é o ponto. Isso aqui é o ponto. Quais? E aí é uma questão assim de mais análise para a gente perceber quais são o que pode acontecer de complicação. Primeiro deles, que eu já falei na aula anterior, falei em outros lugares, no hospital e tudo mais, é o tromboembolismo. Primeiro, porque a gente volta na fisiopatologia das hemácias. Você tem uma hemácia, você tem outra. Você tem aqui uma plaquetinha. Vamos pensar, se esse sangue está de forma desordenada, vamos lá, vamos botar o sangue aqui. Se ele está de forma desordenada ali, ó, se ele está turbulento, sempre vamos salvar esses termos. Laminar, sangue liso, sangue bonitinho passando, as hemácias, coisa mais linda. As plaquetas, cada um no seu lugarzinho, passando, tudo tranquilo. Sangue turbulento.
as hemácias estão toda bagunçada, uma para lá e para cá, uma da outra, as plaquetas se batendo, aí plaquetas se batem, uma plaqueta se junta com a outra, gera um processo inflamatório, chama as hemácias, e aí o anticorpo gera a fibrina, e começa a liberar a fibrina, e a fibrina se junta, vira cola, pronto, um trombo. Aí já era. Nossa, aí o problema é totalmente gerado. Então, se a gente pensar assim, aqui é um ponto que pode acontecer isso, né? Porque assim, a gente não tem um sangue laminar, a gente tem um sangue turbulento passando por ali. Então, a chance de ter um tromboembolismo é muito, muito maior, muito maior. Principalmente se esse paciente ele tiver uma fibrilação atrial mais de 48 horas. E por isso que você não pode cardioverter um paciente com fibrilação atrial mais de 48 horas. Porque a chance de ele ter um tromboembolismo no átrio, em uma regiões do coração onde o sangue não sai direito, é de 70, 85% que ele vai ter. Por isso que não pode cardioverter. E aí o que acontece, né? Você tem uma estase, agora a gente já está começando a falar em termos técnicos, né? Estase, né? Vou colocar aqui, estase é o que? É o sangue parado. Então, hemácias estão em estase. Estase é um sangue parado. A gente não fala sangue parado, a gente fala estase. Hemácia em estase, que é um sangue parado. Então, o tromboembolismo, ele vai aqui gerar uma estase sanguínea nos átrios, que é especialmente no apêndice atrial, que eu não falei ainda. Então, a gente tá vendo várias coisas agora mais aprofundadinha, que aí você vai entender o que é um apêndice atrial. São pequenas regiões do átrio onde há uma bifurcação, como se fosse um U. Eu vou mostrar aqui no outro coração. São como se fosse U, onde o sangue entra, ele se preenche aqui dentro, e aí ele não consegue sair de forma tão fácil. Ele leva um tempinho. Se esse sangue que entra aqui, ele entra turbulento, se ele entra aqui dentro dessa região do apêndice atrial turbulento, esse sangue fica mais difícil dele sair. E aí a chance de ter o quê? Uma estase, um sangue parado ali é muito grande. Lembrando que sangue parado, a chance de processo inflamatório, coagulação é maior. E por isso que ele fica com tromboembolismo. A chance de ter isso é por conta disso. Porque no apêndice atrial, uma região que tem bifurcação onde o sangue entra e não consegue sair de uma forma tão fácil, ele vai gerar uma estase. A estase, o sangue parado, vai gerar uma coagulação, porque as plaquetas vão se conectar, vai gerar um processo inflamatório e aí vai coagular esse sangue. Então, primeiro ponto, complicações, tromboembolismo, que é o quê? Estase sanguínea nos átrios, especialmente nessa bifurcação que é o apêndice atrial. Normalmente é o lado esquerdo. Como assim? Aqui no lado esquerdo, as chances de ter o tromboembolismo, ele vai partir normalmente do lado esquerdo. E a gente vai entender porque esse paciente ele tem muito mais chances de ter AVC do que um tromboembolismo periférico, por exemplo. Mas a gente já vai entender. Então, tromboembolismo mais no lado esquerdo, do apêndice atrial do lado esquerdo. Mas a gente já vai vendo. Que aí vai gerar formação de trombo, tudo mais, aumento de risco de AVC e tudo mais. Que aí é embolia sistêmica, que a gente vai falar também. Que a embolia sistêmica é o AVC. Quando a gente fala do AVC, a gente fala das embolias sistêmicas. Esse negócio de sistema já tem que ficar um pouquinho mais claro, né? A gente falou de sistema quando a gente está falando de coração, fisiologia. Eu estou falando do corpo. O corpo trabalhando, o sistema funcionando. É por isso que a gente fala pequena circulação, como eu falei nas primeiras aulas, e circulação sistêmica. Circulação sistêmica é o sangue que sai do ventrículo esquerdo, vai pela aorta e se ramifica para todas as artérias até chegar em um capilar, fazer a troca do oxigênio com um CO2. Então, circulação sistêmica, né, abordando as aulas iniciais lá do começo,
é o sangue que sai do ventrículo esquerdo, passa pela aorta entregando o sangue rico em oxigênio. Então, se eu estou falando de embolia sistêmica, eu estou falando de um sangue que ele está partindo diretamente, necessariamente, de um sangue arterial. Mais uma vez, embolia sistêmica, eu estou falando de uma abordagem de sangue que sai do ventrículo esquerdo. Pode sair do átrio esquerdo? Pode também, mas eu estou falando do lado esquerdo, que aí parte daqui para a aorta com sangue rico em oxigênio. E aí a gente tem também as embolias venosas, por isso que a gente separa, eles não chamam de embolia arterial, né, porque tem uns termos diferentes que eles não quiseram mudar. Então a embolia sistêmica é uma embolia, é um trombo, é um começo de um coágulo, né, uma separação das hemácias com a junta das plaquetas que partiu do lado arterial. Tá, e junto assim necessariamente com AVC também. Essa é a primeira complicação, tromboembolismo. Outro ponto, falando aqui já da abordagem, deixa eu colocar aqui, mudar um pouquinho. Quando eu falo aqui do... colocar o coração aqui assim agora. Insuficiência cardíaca. Então é uma outra complicação da fibrilação atrial. Por quê? A fibrilação atrial pode se tornar crônica, né? E aí ele vai levar a deterioração da função ventricular. Por quê? Porque os ventrículos, eles estão normais, né? O átrio ventricular dos ventrículos estão normais. Você vai levar uma sobrecarga desse ventrículo e aí você vai fazer com que ele fique com sobrecarga. Ele vai ter uma função ventricular insuficiente. E aí vai gerar insuficiência cardíaca. E especialmente em pacientes com resposta ventricular inadequada. Tipo, se você não tiver uma resposta controlada ali do paciente, a chance de ter insuficiência cardíaca é maior, né? Porque os ventrículos estão trabalhando demais, estão sobrecarregados, e aí ele começa a ter uma sobrecarga. Para tentar compensar isso, ele tem um aumento da pressão arterial que vai só piorar, né? Não ajuda, só piora. E aí você tem essa demanda de sangue em poucas quantidades, né? Porque você fez uma vasoconstrição, um aumento de pressão, e esse aumento de pressão, ele vai reduzir a quantidade de sangue, só que ele vai passar mais rápido. Posteriormente, se a gente conseguisse falar assim, esse paciente está com 5 anos de fibrilação atrial, tá? Mas não é o caso, vamos supor que a gente conseguisse. Esse paciente teria também umas outras questões. Ele teria uma estenose aórtica, que eu não falei ainda, a gente vai falar. Uma estenose aórtica é uma aorta, né, totalmente rígida, não tem elasticidade. Então a fibrilação atrial, primeira complicação lá, tromboembolismo. Aí a gente tem insuficiência cardíaca, que partiu da fibrilação atrial, mas tem outros termos também que a gente usa para insuficiência cardíaca. Aí a pressão arterial por si só pode causar insuficiência cardíaca. A fibrilação é uma delas que causa isso. O comprometimento, que aí, que interessante. Hemodinâmico, né? Agora não vamos mais falar de termos de monitorização. Quando eu estiver falando de hemodinâmico, parte hemodinâmica do paciente, eu estou falando da parte de monitorização como um todo. Saturação, oxigênio, CO2, glicemia, a fisiologia do sangue, circulação. Todos esses movimentos, eu estou falando da hemodinâmica do paciente. Então, se a hemodinâmica do paciente está instável, significa que alguma dessas coisas não está correto. Então, a gente tem um comprometimento hemodinâmico. Então, por conta da fibrilação atrial, você vai ter um comprometimento hemodinâmico. Que é o quê? Neste caso, né, a perda da contração atrial. Então, quando eu falo da fibrilação atrial, o comprometimento hemodinâmico é o qual desse paciente relacionado à fibrilação atrial? É a perda da contração atrial, que está coordenada, é uma perda de contração coordenada, né, por parte do átrio, que ele vai o quê? Que pode comprometer e vai comprometer o enchimento ventricular e a função cardíaca. Então, se você não tem um nó sinusal correto, você tem uma perda de contração atrial.
Porque isso daqui que está acontecendo com o átrio agora não é uma contração. Isso aqui não é uma contração. Se não é uma contração, ele é o quê? Focos ectópicos. São impulsos gerados no tecido, que gera essa vibração no tecido, que não há estímulo sendo percorrido. Por quê? Porque o impulso está sendo gerado, ele está tendo um circuito de reentrada e está mantendo no mesmo ponto. É como se o impulso está aqui. Aí no lugar de ele ir para cá, ele faz o seguinte, ele faz aqui, ó, e volta para ele mesmo. Então, temos um ponto de foco ectópico, que ele, no lugar de ele ir para o circuito para cá, ele faz nele mesmo. E aí, não há contração, porque ele está fazendo nele mesmo. E aí, mantém dessa forma o músculo. Se não há contração, não há 20% de sangue sendo preenchido ali. Se não há 20% de sangue sendo preenchido ali, o que acontece? Há uma sobrecarga ventricular. Então, o comprometimento hemodinâmico do paciente através da fibrilação atrial é a perda da contração atrial, ponto. Que é coordenada, ponto. Coordenada por quê? Porque está sempre mantendo esse ritmo anormal, como a gente vê no eletrocardiograma. Então, se você olha no eletrocardiograma, está mantendo esse ritmo, é uma fibrilação atrial. Por quê? Porque há perda de contração atrial coordenada. Ok. Que aí vai comprometer o enchimento ventricular, porque aí vai sobrecarregar ele com aumento de pressão, então tudo mais. E aí você vai o que? A função cardíaca vai ser cada vez piorando, Então, tromboembolismo é um dos principais que acontece isso, né? Porque o sangue laminar, que é um sangue laminar, né, que é um sangue tranquilo, que ele passa liso, as hemácias estão separadinhas, as plaquetas estão bonitinhas, ele chega pela veia cava superior e inferior, desce 80% de forma passiva para os ventrículos esquerdo e direito, e aí os átrios, eles empurram esse sangue descendo de forma laminar. Quando você há uma fibrilação atrial, você faz com que esse sangue chega de forma laminar pelas veias cava superior e inferior. A partir do momento que ele adentra os átrios, esse sangue ele passa a ser turbulento. No átrio há apêndice atrial, é uma bifurcação, uma pequena camada, como se fosse um C, que esse sangue turbulento ele passa para aquela camada e ele não consegue sair para descer para o ventrículo, ele mantém nessa região, e por ele manter nessa região por algum tempo, ele vai causar uma estase, que é um sangue parado. Esse sangue parado no apêndice atrial, ele vai ocasionar uma coagulação, um processo inflamatório onde as plaquetas vão se juntar, vai começar a ter a criação das hemácias próximas, a fibrina vai entrar, vai fazer aquela cola, vai coagular, e aí esse trombo, ele vai sair uma hora. Na hora que você cardioverter para o paciente ele voltar para o ritmo normal, pode ser que sim, esse trombo saia. Quais regiões mais acontece isso? Lado direito ou lado esquerdo? Pode acontecer nos dois, mas o mais comum é do lado esquerdo por parte do sangue arterial. Lado direito por parte do sangue venoso. E assim, é muito mais fácil, de acontecer esse processo de trombo do lado esquerdo. E aí, como esse sangue do lado esquerdo é um sangue oxigenado, na hora que ele vem pro ventrículo, ele sai para cima, ele é empurrado, né, do ventrículo à aorta, a chance de ele subir por conta do movimento mesmo é muito mais fácil do que ele descer. Então, uma vez que o trombo passou aqui, e se ele subir, ele vai para a cabeça, obviamente, e aí o paciente vai ter um AVC. Se não, ele terá o quê? Uma embolia sistêmica. Uma embolia sistêmica, eu estou me falando da parte periférica, todos os órgãos, toda a parte arterial, todo onde é entregado o sangue arterial. Então, a embolia sistêmica. Ok? Então, aí é que acontece. Mais um ponto, a gente está falando bastante. Tem que ter um manejo terapêutico, né? A gente não falou dessa abordagem. O manejo terapêutico é as estratégias que vão ser utilizadas para controlar esse ritmo. Então aqui é importante, às vezes o paciente chegou lá no PS, como é que a gente faz esse manejo por parte médica, parte da enfermagem, de quem estiver lá. Né? Você vai ter que fazer o quê? Um controle do ritmo, primeiramente. O paciente chegou, controle do ritmo. Como eu vou controlar esse ritmo? Medicamentos antiarrítmicos. Então você vai desverter essa arritmia do paciente temporariamente.
Com quais medicações a gente normalmente faz isso? Amiodarona e sotalol. Essa aqui a gente, acho que não sei se você já ouviu falar. Sotalol. Sotalol é uma medicação antiarrítmica também, junto com a amiodarona. Eles podem ser utilizados para restaurar e tentar ou manter os ritmos sinusais. Em alguns casos, que eu falei, por exemplo, você tem a amiodarona. Você pode entrar com a amiodarona, porque o que a amiodarona vai fazer? Como ele é um antiarrítmico, ele vai tentar controlar os focos ectópicos. Ele vai tentar desestimular esses focos ectópicos que estão no átrio. E aí, ele tirando algumas dos focos, talvez esse ritmo, o nó sinusal, consiga controlar e manter a eletricidade e fazer voltar. Se não fez essa abordagem com a amiodarona, que normalmente eles fazem, né? Então, tipo, o paciente está uma semana sem. Você tenta, nos 2 dias antes, você entra com a amiodarona, deixa o paciente controlado, aí você faz esse controle melhor. Agora, um paciente chegou no PS do nada, é mais fácil entrar com a amiodarona ou sotalol antes de fazer cardioversão. E aí, óbvio, tem casos que faz cardioversão, né, que é extremamente necessária para voltar esse ritmo. Né, e é uma abordagem que eu vou falar depois de Joule, quantos Joule são. Outro ponto, né, desse manejo de terapia é o controle da frequência cardíaca, por si só. Então, por exemplo, você vai fazer um controle de ritmo. Então, são várias medicações. Eu estou falando de um controle de ritmo. Amiodarona. Ok, controlei. Entrei esse paciente com um antiarrítmico. Amiodarona. Não vou cardioverter. Só que a frequência está alterada. Então eu vou entrar com controle de frequência cardíaca. Então eu vou entrar com beta-bloqueador. Tá vendo? Eu tô começando a falar de classes de medicações, né? Então, por quê? A gente tem o beta e a gente tem os alfa. Não vai ser as aulas de agora, né? Mas tipo, betas e alfas. São 2. A gente tem os betas bloqueadores e os alfas bloqueadores também. Por incrível que pareça, são em menos quantidade, mas temos os alfas também. Então, o que são os betas bloqueadores? São tipo canais, entradas. Então, eu vou entrar com o quê? Para um pouquinho. Se são canais que dão entrada de intracelular para extracelular, então eu sei que esses ritmos que estão sendo mantidos aqui para aumentar essa frequência cardíaca são canais de cálcio e sódio. Por quê? Ora, vamos relembrar. Se o sódio faz a despolarização, ele faz uma contração, e se a gente vê no final disso, eles têm ali a frequência cardíaca, né, para ele estar estimulando o coração. Se a despolarização estimula o coração e tem um aumento de frequência, então eu tenho que entrar com uma medicação que bloqueia esses canais a mais, para que não haja essa despolarização a mais, porque senão sobrecarrega o coração, correto? É um coração que está sobrecarregado, porque não tem a parte funcional de cima, o ventrículo está trabalhando sozinho, para compensar isso o ventrículo bombeia mais sangue, o coração como todo bombeia mais sangue por parte do átrio ventricular. O átrio ventricular está demandando mais força, então você tem que entrar com algum bloqueador para que reduza isso. Então você vai entrar com beta-bloqueador. De quais bloqueadores? Dos canais de cálcio. E aí tem outros que é o digoxina, mas não vou falar agora. Eles vão ser usados para controlar a resposta inflamatória, a resposta ventricular em pacientes que têm essa frequência fibrilação atrial persistente. Então, pacientes que têm fibrilação persistente, entrou com a amiodarona para arritmia. É um antiarrítmico. Então, aí você vai entrar com o quê? Com controle de frequência cardíaca também, porque a amiodarona não tem nada a ver com isso. Então, vai entrar com um beta-bloqueador. De qual bloqueador? Um canal de cálcio. Porque o cálcio, ele mantém a efetividade da contração. Então, você tem que tirar isso dele para o ventrículo não sobrecarregar essa efetividade. Outro medicamento, anticoagulante. Ora, se eu falei que no sangue turbulento há um processo maior de coagulação, então eu tenho que fazer um anticoagulante para que no ápice atrial não há
coágulo, porque depois que eu voltar com as medicações normais, esse paciente voltar com o ritmo normal, aquele trombo vai sair. Então eu já tenho que entrar com anticoagulante para que na hora que o coração voltar ao normal, não há trombo ali. Porque senão não adiantou nada. Faz uma medicação, na hora que volta ao ritmo normal, há um trombo, esse trombo ele vai sair. E aí não adiantou. Então vai ter que entrar também com anticoagulante, que aí vai ser essencial, né? Esses tipos de eventos de tromboembolismo. Aí a escolha de anticoagulante, nossa, varia, que é o que a gente normalmente já usa, né? Aqui, lá no Samaritano não, mas tem alguns lugares que a gente usa a varfarina, usa no PS, na verdade usa assim no PS, usa assim. Dá pra usar AS, dá pra entrar com AS, com o paciente sem problema. Até para você evitar outras coisas, se o paciente já teve infarto, alguma coisa relacionada, ou já tinha um outro problema cardíaco, além da fibrilação atrial, você pode entrar, não teria nenhum problema. São medicamentos de classe, né? Desde que faça amiodarona e um beta-bloqueador de canais de cálcio, não teria problema. Outro ponto, né, que aí daqui para frente são outras abordagens. Primeiro, vamos voltar para o ponto inicial. Controle de ritmo. Então, amiodarona. Aí vai entrar com controle de frequência cardíaca, um beta-bloqueador. Nesse caso, pode entrar com beta-bloqueador de canais de cálcio. Pode entrar com beta-bloqueador de canais de sódio também. Mas tem que tomar cuidado, porque se você reduzir totalmente o sódio, o paciente para, porque não há despolarização. É mais fácil você entrar com canal de cálcio, porque você mantém a efetividade do sódio na hora que ele faz a despolarização, mas ele não mantém essa efetividade a mais do canal de sódio. Ou seja, eu estou dizendo que o sódio ele vai entrar, vai despolarizar, e na hora que ele mantém aquele pico de despolarização, ele não tem, porque você bloqueou o canal de cálcio. E o cálcio ele tem a efetividade de manter essa contração, então você só tira isso dele. Então já ajuda muito. As outras abordagens seria mais complexa, seria cirúrgica, que é a abração por si só. Né? A abração, o que é? Ele entraria com catéter, né, como você já viu. Ele vai entrar com catéter, que é uma radiofrequência. A radiofrequência detecta os focos ectópicos e aí ele destrói. E aí interrompe esses focos e os circuitos de entrada. E aí, parando isso, o paciente volta com o coração normal. Outro ponto, né, que precisa ser reduzido aí, são modificações de estilo de vida, por si só. Eu nem ia falar desse tema, mas, por exemplo, o consumo de álcool, não tem jeito. O paciente consome álcool, ele vai reduzir o metabolismo. Reduzindo o metabolismo, o fígado capta essas moléculas de álcool, armazena com ele para ele liberando em pouquinho até chegar no rim, para o rim fazendo a filtragem. Porém, você reduz esse metabolismo, você reduz com que o fígado, ele reduza o quê? O LDL, que é o a gente está falando dos colesteróis, HDL, e ele reduz essas porcentagens, aí reduz outras coisas. Por exemplo, a exceção de tabagismo, né? O paciente que bebe, fuma muito, a nicotina, ele impregna nos receptores do coração, e aí a noz sinusal tem mais dificuldade de captar o receptor do sódio, mas isso é para outra aula, né? Por isso que eu só estou uma abordagem aqui de estilo de vida que influencia muito na frequência e na fibrilação atrial. O aumento de peso, o peso em grande excesso, você vai ter uma sobrecarga maior do coração e você vai ter que estimular muito mais a parte elétrica, e isso aí pode causar focos ectópicos também. E aí pode estimular circuitos de reentrada, né? Então, assim, para concluir essa abordagem, a fibrilação essa é uma condição complexa, e aí ele vai ter multifatores, né? Várias abordagens diferentes que podem abranger para esse tipo de diagnóstico. Aí tem que fazer o que? Tratamentos e prevenções. Aí você vai ter o que? Uma compreensão maior da fisiopatologia, desde que você entenda ali que a insuficiência cardíaca vai influenciar nisso, a pressão arterial vai influenciar nisso, paciente diabético, paciente que fuma, paciente que bebe. E aí o que acontece? Uma vez que aconteceu isso, ele vai ter isso, né, que a gente falou. Vai ter esse tromboembolismo, ele vai ter insuficiência cardíaca,
Aí esse tromboembolismo vai causar um outro problema depois, um AVC, por exemplo, uma embolia sistêmica. Então, são essas abordagens da fibrilação atrial mais abrangente assim, que a gente vai ter. Então, esse é a abordagem que eu queria dar mais específica agora, a fibrilação atrial, que tem que ficar anotado, né? E eu nem falei assim em parte física, de física mesmo, né? Eu falei de positivo e negativo, eu queria dar essa abordagem mais geral de como funciona. Então, duas coisas que tem que ficar fixa aí, que pegou agora de novo, né? São os focos equitrópicos. Aqui é um C, equitrópicos, que são esses estímulos dados nas regiões, na área do tecido atrial, que vai fazer impulsos elétricos por ele mesmo. E há um circuito de reentrada, o circuito de eletricidade, que no lugar de ele ir para frente, ele volta para ele mesmo. E aí causa esse problema aqui. Tá? Então são essas duas abordagens que precisa fixar agora quando a gente falar de foco ectópico. É disso que a gente está falando. Então, uma abração, ele está tratando focos ectópicos. Ele está mandando radiofrequência nessas regiões e queimando elas. Ok? Nossa senhora, 50 minutos só de uma coisa só. E o próximo vídeo de pressão arterial, ele vai ter uma abordagem parecida com essa. Tá? Um pouquinho parecido. Lembrar então, né, aí o nó atrioventricular neste caso, né, quando a gente fala de fibrilação atrial, nó atrioventricular está normal. Nó sinusal não existe, não há onda P. Se não há onda P, há esses pontos de foco ectrópicos. A gente identifica no eletrocardiograma. Outro ponto é intervalo de PR. Então, se P está alargado de R, que é o pico sistólico do ventrículo, R, pico sistólico do ventrículo, e P, onda P do átrio, se estão alargados, significa que o estímulo, né? Então a gente tem onda P aqui, onda P, e aí o QRS. Se o R que está aqui em cima está muito distante do P, está alargando. Então o circuito que está partindo daqui, se há que tem no início ele vai ter, né? Se está passando daqui, ele está demorando para mandar para os dois átrios, até chegar no nosso átrio ventricular. Se está demorando esse tempo, as chances de fibrilação atrial é grande. Então esse é o no início que você pegaria. Mas aqui dá para identificar também, ó, no eletro. Que eu vou mostrar outro depois, ó. Ele tá um pouco alargado aqui, né? A distância dele, ó. Tá aqui, olha a distância. Então, um R para outro tá distante. E de um P para um R, inicialmente, ele também tá distante. Então, essa é uma abordagem que a gente consegue ver também. Então, fica aí essa abordagem sobre fibrilação atrial. Focos ectópicos, circulação, circuitos de reentrada, inflamação e fibrose. Fica rígido essa região e aí pode causar essa anatomia, essa maldeformação do coração que pode causar isso. Mas o paciente teria que nascer com isso, é um problema genético. Tromboembolismo é uma coisa que tem que ficar focada, né? Então eu já volto para mostrar isso aqui para a gente finalizar o vídeo. Então, voltando naquele vídeo que eu já mostrei anteriormente, você vai ter o quê? Uma má formação do coração. E essa má formação, você vai ter pontos do sinusal que vai causar focos ectópicos. O sangue vai chegar de forma laminar pelas veias cava superior e inferior, pelas veias pulmonares também. E aí vai ocasionar esse problema aí, ó. Então, ó, esses focos ectópicos, eles acontecem no tecido e na região do átrio. E aí, ele causando esses impulsos, ele mantém ali, fazendo com que o nó sinusal não consiga trabalhar. Esse sangue, ele fica parado no ápice, no apêndice atrial, onde vai causar a estase. A estase, o sangue parado, vai ocasionar um trombo, um coágulo. Então, esse coágulo a gente identifica aqui pelas hemácias. Então, ó, as plaquetas se juntaram, as hemácias se juntaram, fizeram um processo inflamatório, onde no final a fibrina se cola, gerando essa cola. Então, a gente tem a fibrina, a cola e ali as plaquetas menorzinhas, tá?
E aí a próxima abordagem, né? Ele mostra aqui. Então você vai ter o quê? O Crouch, ele tá mostrando aqui na setinha onde eu estou apontando, a setinha. Tá subindo aqui, ó. Tá subindo o trombo. No caso, ele partiu do lado esquerdo, né? Que é o que mais acontece. Então, esses trombos, eles vão acontecer mais do lado esquerdo, onde depois de ser revertido, esse trombo ele vai subir. Na hora que ele sobe, ele vai afetar alguma região do cérebro. Afetando uma região do cérebro, ele vai ocasionar o que a gente, né, já espera, que é o coágulo ali por si só na região, que vai atrapalhar a circulação daquela região. Então, mostrando aqui, o trombo ele vai vir até uma região onde ele não consiga mais passar, porque ele está do tamanho do vaso. E aí, a região dali para frente perde sangue. Não há oxigenação. Se não há oxigenação, há uma isquemia. Sem isquemia, uma isquemia sem oxigênio. Sem oxigênio, sem energia. Sem energia, a célula vai passar a usar outra forma de energia. E aí, ele vai necrosar. O paciente vai perder aquela região. Tá? Então, essa aí é a abordagem. Outro ponto. Que há o quê? O tecido por si só, né? Que é o que eu falei agora, né? Se não há oxigênio, é uma necrose. Então, tecido necrosado, tecido morto, né? Como tá dizendo aí. E aí o paciente perde essa região, né? Mas se for na perna, será o mesmo processo. Só muda o local, né? Mas ele perde. No caso, não sabe, mas é pior ainda. Que o paciente, uma vez que aconteceu isso aí, não tem mais, não tem como mais, não reverte, tá? Então, se não reverte, esse aí que ocasiona. E aí, os tratamentos, eu já falei, medicamentoso, amiodarona e tudo mais. Essas são as abordagens que a gente abordou hoje, toda agora mais detalhada. Pra gente finalizar, aqui, mostrando então essa abordagem. Novamente, agora já a visão no eletrocardiograma, né? Como se a gente estivesse olhando lá, paciente, fibrilação atrial, frequência de 100, 105, 101, mantendo mais ou menos. E aí o que a gente vê aqui são esses pontos aqui, assim, onde o que? Não há onda P, ausência de onda P, a gente identifica o QRS. O QRS está aqui, ausência, então, essa linha que você não há sem P, né, sem onda P. Se não tem P, nesse caso aqui a fibrilação atrial, a gente identifica que tem pontos de foco ectópicos. Esses focos ectópicos é o estímulo sendo gerado por ele mesmo, e aí faz um circuito de reentrada nele mesmo, então a eletricidade mantém nele, e aí faz com que o átrio não consiga contrair. Então, essa aqui é a abordagem. Entraria com a amiodarona e, obviamente, igual eu falei, um bloqueador de cálcios, né, para tirar aquela efetividade do ventrículo trabalhar demais. E aí, entrar com anticoagulante, obviamente, para que o sangue não venha coagular ali dentro do ápice atrial. Beleza? E você perceba que alguns QRS, eles aumentam demais, ó, eles caem, dá uns estímulos a mais e uns mais pequenininho. Que é isso, a gente vai ver depois, até ver uma aula sobre extrasístole, ok? Essa é a aula de hoje. Muito obrigado.